Olá, minha gente, muito boa noite. Estamos começando mais um programa Direção Espiritual e eu agradeço pela oportunidade de estabelecer este contato, este vínculo que o Sistema Canção Nova de Comunicação nos proporciona. Eu tenho comigo que a vida, para ser bem vivida, precisa ser refletida. O cristianismo é para nós, quando nós falamos que o cristianismo é um lugar de conversão, nós estamos falando justamente na capacidade que o cristianismo tem de modificar o nosso jeito de olhar para a vida. Jesus, quando entrava na vida das pessoas, quando entra na vida das pessoas, ele provoca naturalmente em nós uma capacidade de reflexão. Por um motivo muito simples. Toda vez que nós estamos refletindo a nossa vida, nós temos a oportunidade de, quem sabe, melhorar a nossa vida. A reflexão nos ajuda a dar passos mais claros, mais conscientes. E é por isso que eu sou sempre adepto de uma reflexão, de uma religião que passa pela reflexão. É bom rezar? É. A oração faz bem ao nosso coração? Faz. Mas a gente sabe que a nossa oração sem reflexão, a nossa experiência religiosa sem reflexão, ela pode se tornar uma alienação. E foi com esse grande mestre, com esse grande amigo, que eu aprendi que se eu quisesse ser um comunicador, eu precisaria ser um homem de reflexão. Ele é o pai do programa Direção Espiritual e por isso que ele vem de vez em quando para retomar essa paternidade, para poder nos ajudar a refletir a nossa vida, a fazer esse espaço de direção espiritual ser, sobretudo, um espaço de reflexão da nossa vida cristã. Com muito carinho, com muita alegria, nós recebemos mais uma vez o meu grande professor, Padre Joãozinho. Muito obrigado, meu querido. Obrigado por ter vindo. Aceito o nosso convite. É uma alegria, Fábio. E hoje com esse livro maravilhoso, né? Pronto, falei. As verdades do dia a dia, sem meias palavras. Sou eu, Fábio. Nesse livro, eu disse algumas coisas que eu precisava dizer há algum tempo. Eu entendo que essa reflexão, ela tem um efeito que não é apenas nas mãos, mas é também na boca. Nós temos que refletir, mas também temos que profetizar. Oportuna, diz Paulo, oportuna e até inoportunamente. A verdade é que a gente, às vezes, tem dificuldade de dizer porque mexe com um, mexe com outro, e às vezes mexe com certezas consolidadas, mas o profeta, e todo cristão tem que ser um profeta, ele precisa dizer, o pai tem que dizer algumas coisas para os filhos, que às vezes não é tão fácil, mas tem aquele dia em que, filho, vamos sentar, vamos conversar. A mãe tem que dizer alguma coisa para os filhos. Os filhos têm que dizer algumas coisas para os seus pais. Encontrei um menininho lá em João Pessoa esses dias, 8 anos de idade, o nome dele é Marcos. Levou toda a família para a igreja. 8 anos de idade. Aí eu perguntei, na frente de todo mundo, e então, Marcos, você bem que podia ser padre. Ele disse, acho que não é minha vocação. Consciente já, né? Pronto, falei. Né? É o título do livro. Pronto, falei. Padre, você acha que hoje, com essa pós-modernidade, nós tão envolvidos com com essa urgência de sermos modernos? Aliás, é uma coisa que isso me incomoda como padre. Porque eu sei que eu tenho um formato moderno, que eu preciso ter uma linguagem moderna, mas eu também sou portador de uma tradição, que eu não posso negligenciar com a minha pós-modernidade. Então eu tenho todo o direito de ter os formatos da linguagem pós-moderna, de tornar acessível esse tesouro da salvação, que é o que nós herdamos, né? Mas ao mesmo tempo eu me sinto muito incomodado. Onde é que eu estou escorregando e que eu não estou honrando essa tradição por ser uma consequência natural dessa pós-modernidade que às vezes me retira a inteireza, né? O que você acha dos dias de hoje, nós como homens pós-modernos, qual é o maior desafio hoje de viver essa verdade da fé? Olha, eu tenho observado que a pós-modernidade é apenas um mergulho mais fundo na modernidade, que teve grandes valores, e um deles foi a emancipação da razão. A pessoa humana tem o direito de refletir, tem o direito de pensar. Você concorda que a pós-modernidade já é uma maneira de reconhecer que a razão não conseguiu dar conta? Exatamente. Nem tudo
pode ser resolvido pela via do raciocínio, Parece da que a reflexão. pós-modernidade é mais sensível ao sagrado, né? É mais sensível à transcendência, mas não é sensível ao compromisso. Não, né? porque a pós-modernidade, ela radicalizou a individuação, o indivíduo. Eu sou eu e mais eu. Não é? E eu acho que, ao mesmo tempo como ela é contraditória, ela entra numa espécie de o que o pessoal que é dependente químico chama de noia, não é? Sim. Num torpor. Um torpor, né? Ela mesma não se entende, ela é contraditória, é paradoxal, e no fim das contas, aquela pessoa que está mergulhada nessa realidade, às vezes de vazio existencial, não é? Acaba numa profunda solidão, numa depressão. E a depressão é o mal do século, agora do novo século, a depressão é o mal, uma tristeza existencial. E eu percebo que a solução é uma superação até da pós-modernidade, que a fé cristã é capaz de sugerir, levando as pessoas ao vínculo, ao encontro, como nós dois estamos aqui trocando muito mais do que ideias, trocando afetos, trocando livros, trocando discos, trocando impressões, trocando vidas, né, fazendo parte um do outro. Eu fiquei muito impressionado com a Rio+20, porque a certa altura, na carta final, se sugeria ao mundo moderno ou pós-moderno um novo estilo de vida sustentável. Né? Eu comecei a perceber que a sustentabilidade é um nome novo da ecologia, da minha relação com o jeito, por exemplo, com a comida. Né? Eu não posso comer de qualquer jeito, tão apressado. Eu tenho que comer um pouco mais devagar. Eu tenho que me relacionar com a comida. Esses dias veio aqui a Gisela Saviola. A gente conversa muito, o Dr. Roque, a doutora Gisela, eu. E uma das coisas que ela diz é que a melhor dieta é a relação com o alimento. O alimento me compõe, mas às vezes a gente engole aquele alimento tão rápido que depois... E às vezes até sem o discernimento, né? A gente come quase que sem perceber o que está comendo. Não reflete o que não comeu. Reflete o que comeu. Aí a reflexão ela é interessante. Vamos refletir sobre o que eu vou comer. Vou pensar sobre o que eu vou comer. Né? Ou com quem eu estou me relacionando. É o início do programa, né, padre? Se a gente não tem a reflexão como um exercício natural da nossa vida, a gente corre risco de viver sem qualidade. E hoje você é forçado a se relacionar, e essa também é uma lógica da pós-modernidade, com pessoas que você não se relacionaria se você pensasse antes. Por exemplo, num outdoor. Né? Por exemplo, você liga a televisão e aí você vê um monte de coisas, um monte de pessoas, gente gritando, relações doentes, né? E se você não quer aquela relação para você, mas você nem percebe que a televisão está ligada, que o rádio do seu carro está ligado. Fábio, há algum tempo eu não consigo mais ligar o rádio do meu carro. Eu vou passando de eu não sei estação em estação e tal, e eu não consigo, porque aquilo me faz mal. Não é? Eu não escolhi aquele tipo de relação para mim. Então, melhor eu encontrar com pessoas e me relacionar com pessoas reais. Aí eu acho que a internet e as redes sociais representam um diferencial, porque as pessoas podem interagir. Né? A interacionalidade já é a superação da modernidade. Eu acho que as redes sociais, como Twitter, Facebook, bem utilizadas, e isso o Papa Bento XVI não cansa de dizer, elas representam já uma superação desse individualismo pós-moderno, moderno e pós-moderno. Porque a pós-modernidade levou simplesmente a informacionalidade. Eu informo as pessoas, eu falo para as pessoas, eu faço sermão. Né? Agora, a pós-modernidade, eu acho que a lógica cristã leva à interação, à interacionalidade. E esse programa aqui nasceu assim, né? Nasceu na interativo. verdade, é interativo, né? Interativo. É a vida da pessoa se tornando uma pauta de uma reflexão que vai ajudar outras pessoas que talvez tenham vivido aquele problema semelhante, ou até mesmo uma forma de prevenção, né? Em muitos momentos a gente escuta uma história que a gente ainda não viveu, retira a lição que aquela pessoa já teve do acontecimento, e quando aquilo nos ocorre, acaba sendo um caminho mais tranquilo para se enfrentar. Né? Você sabe que todos os documentos falam que padre, bispo e até o Papa têm como identidade teológica mais profunda ser sacramento de comunhão.
de unidade, de interação. Então, eu como padre vejo que a minha missão maior é criar elo de congregação, elo de comunhão entre as pessoas. Você me conhece, você sabe como eu me esforço para fazer isso com músicos, né? Produzindo eu gravo um CD meu, mas produzo 3 de outros, criando vínculos e relações, abrindo espaços e sendo canal de unidade, porque algumas pessoas têm uma visão diabólica da vida, entendendo diabolém como naquele sentido grego do que divide, separa, né? Separa, o que põe uma pedra na engrenagem. Há pessoas diabólicas no mundo de hoje. Eu tenho no Twitter um tantão de seguidores e alguns perseguidores. Você deve ter também um monte com certeza, de pessoas que perseguem, que se você ficar triste, magoado, ferido, destruído, essa pessoa vai ficar muito feliz. E se você fizer sucesso, ela vai ficar triste. Ora, isso é diabólico, né? Então, a identidade de um bispo numa diocese é exatamente congregar aquele rebanho na unidade. De um padre, numa paróquia, ou mesmo no seu pequeno rebanho, nós que somos padres sem povo, né? Itinerante, né? A gente pega o povo emprestado de um padre, depois devolve. Devolve melhor, né? Espero que a gente devolva melhor. Que a devolução seja melhor. Né? O Padre, é um livro profético, quando você acha que hoje as pessoas estão necessitadas de quem fale diretamente? Na verdade, Fábio, você acha que hoje a profecia é uma preocupação que eu tenho também, né? Será que eu estou sendo profeta nos dias de hoje, com o meu jeito de falar, com o meu jeito de ser, né? Será que... Porque nós não podemos abrir mão, isso é interessante você saber em casa, que todo cristão participa de maneira, por causa do batismo, de maneira direta do munus profético, né, de Jesus. Isso. Você está congregado. Todos nós somos profetas pelo batismo. Profetas, reis e pastores. Então nós vivemos. É claro que o padre vai viver com mais radicalidade essas dimensões, mas todos nós que somos cristãos estamos mergulhados, não é obrigação, é no direito de ser. Isso é muito interessante. Você tem o direito de ser profeta e depois tem responsabilidade. Você tem direito porque ele foi dado, não é porque você quis. Você conhece o Evangelho, conhece a verdade revelada por Jesus e você tem o direito de participar dela. Naturalmente nasce uma responsabilidade. Você precisa denunciar o que é contrário a tudo aquilo que que vai contra o Evangelho. E essa é a dimensão profética da vida, que muitas vezes está diluída e muitas vezes as pessoas não estão dispostas a viver essa profecia. Porque esse pronto falei pode gerar muito problema, né? Com certeza. Quando você fala e quando você se posiciona, que você é contrário a muitas situações, que como você também está dizendo, isso é diabólico, isso é nocivo. Nós precisamos ter alguém que de alguma maneira nos ajude. Eu tive que pensar muito para escrever o capítulo aqui sobre a homossexualidade, por exemplo. Pensar, estudar, que é um refletir. Assunto polêmico, difícil. Polêmico. E o objetivo do livro não é fazer polêmica. O objetivo do livro é dizer palavras que revelam o que está por trás das redobras do manto do cotidiano. No cotidiano nós olhamos a realidade e às vezes não vemos para além da aparência. Quer ver um exemplo? E mesmo, padre, porque, só para complementar, mesmo porque nós estamos contextualizados num tempo em que as ciências nos ajudam a olhar para questões que antes eram solucionadas fácil, com uma frase que determinava, de maneira diferente. Hoje você tem que ter respeito por aquilo que a ciência já disse sobre o ser humano, porque a fé não vai se opor ao que a ciência sabe sobre nós. Mas também nós não vamos nos render a toda essa ditadura, muitas vezes, da ciência. Deixa eu pegar 2 palavras suas. Fé e ciência. Nós estamos para entrar no ano da fé, né? Bento XVI inaugurou já o ano da fé, antecipadamente em outubro começa o ano da fé. E eu fiquei me perguntando, o que é fé? Fé é mais do que uma crença em alguns princípios dogmáticos ou verdades enunciadas, né? Creio na virgindade de Maria. Não é só isso. É aderir a Jesus Cristo ao modo, ao exemplo de Maria. Então a fé tem a adesão a uma pessoa, mas também a fé é uma visão antecipada daquilo que não se vê. Então, a fé é um olhar para a realidade que vê o que está escondido por trás. Você falou ciência, mas em alguns momentos, e tem um capítulo sobre isso, a ciência precisa refletir sobre sua consciência.
Então, nós temos uma ciência da modernidade e até da pós-modernidade que é arbitrária. Que é perigosa, né? É perigosa. E é essa que dita, muitas vezes... É ditadora. É ditadora. Né? Porque a boa ciência, ela é naturalmente democrática. Exatamente. Tanto é que ela é relativa. Ela é verdadeira até que alguém venha e prove o contrário. Exatamente. As verdades de fé, não. E aí eu pergunto... Nós acreditamos porque tivemos uma visão, porque fizemos uma experiência. E não é ser visionário, não. Não. É uma visão interior, né? É Deus me falando no mais profundo Esse é um livro de do visões, meu coração. Visões do cotidiano. Esse é um livro de fé, que é um olhar sobre a realidade. Eu acho interessante a historinha do Padre Deon, o nosso fundador, da Congregação dos Padres do Coração de Jesus, que quase falecendo em 1925, já com 83 anos de idade, um seminarista chegou para ele, cuidava dele, velhinho já, o seminarista chegou para ele e perguntou, bom pai, como é que a gente faz para ser santo? E imaginou que ele ia dizer, leia a Bíblia, reze bastante. Ele respondeu assim, já quase sem poder falar, disse assim, leia todo dia os jornais. Então, quer dizer, essa daqui, pronto, falei, não é propriamente uma leitura orante da Bíblia, é uma leitura orante dos jornais. Do dia a dia. Do dia a dia. São olhares de fé sobre o cotidiano. Por exemplo, vou dar um exemplo bem simples. Você vai num cemitério, como aconteceu comigo, num lugar que eu não vou dizer onde foi, e você vê lá flores de plástico. E aí você se pergunta, e daí? Bom, para um olhar banal, tudo bem, é até mais prático, não é? Não precisa trocar. Não dá trabalho, né? Não dá trabalho, mas espera aí. O sentido da flor numa sepultura, cuidado com o mosquito da dengue, né? Não vamos deixar água parada. Alguém me disse sobre isso e eu corrigi, né? Porém, respeitado um determinado cuidado para que não acumule água e não multiplique o mosquito da dengue, as flores de plástico são práticas demais para serem amorosas. Então, flores naturais... Como as flores de plástico são práticas demais para serem amorosas. São práticas demais para serem amorosas. É melhor uma flor que eu tenho que cuidar dela todo dia, que eu tenho que regar, eu tenho que pôr água. Flores naturais são tão perecíveis quanto a gente. Então, são mais verdadeiras. Esse é um capítulo. Flores de plástico, mas são 50 capítulos. E tem um negócio legal que as pessoas me disseram, padre, não escreve livro com letra pequenininha, não. E aí, então, a editora foi camarada, a editora Canção Nova colocou letra grandona, né? E outra coisa, o pessoal me dizia assim, a gente não tem muito tempo, escreve capítulos curtos. Então, eu escrevi capítulos curtos, mas mais capítulos. Então, Entendi. O livro ficou de quase 200 páginas, né? 190 páginas, mais 50 capítulos, cada uma de 2, 3 páginas. Então você para um minutinho, ponto do ônibus, antes do ônibus chegar, daqui a 10 minutos ele chega, dá tempo de ler o capítulo 26, Um Dia Triste. E por aí vai. Página 119 fala amor e paixão. Amar é realmente fundamental. O primeiro mandamento da lei de Deus manda amar acima de todas as coisas. Jesus resumiu toda a lei e os profetas no amor a Deus e aos irmãos. Encontrou muita gente, padre, com dificuldade de distinguir um e outro? Com certeza. Amor de paixão? Uma vez um padre falou o seguinte, eu jamais esqueci, já fazem 20 anos que eu ouvi essa frase. Amar é querer o bem do outro, paixão é querer o outro para o seu próprio bem. E isso me... Como isso acontece, né? Como nos relacionamentos as pessoas não sabem fazer essa distinção. Você sabe que a Bíblia está traduzida errada? Desculpa os tradutores da Bíblia, né? Mas está traduzida errada. Quase todas, eu não vi todas as versões, mas quase todas as que eu encontrei, aquele episódio em que Pedro encontra com Jesus, em que Jesus pergunta para Pedro, Pedro, tu me amas? E aí, normalmente as Bíblias traduzem assim, sim, Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Mas não é isso que Pedro respondeu. Jesus pergunta, Pedro, tu me amas, amor de ágape? E Pedro responde, sim, Senhor, tu sabes que eu gosto de ti. Não Já pensou, amor, né? Se você chega para mim e diz assim, João, você tem por mim um amor verdadeiro, de irmão? Seria capaz de dar a vida por mim? E eu respondesse, não, Fábio, mas eu compro o teu CD. Seria profundamente mesquinho. E Jesus perguntou 3 vezes. E na terceira, Jesus inverte a pergunta e diz assim, Pedro, tu és meu admirador? Tu és meu amigo? E aí Pedro diz, sim, Senhor, eu gosto de ti. Não vou mais. Mas depois, na vida, ele, pela sua sinceridade, provou que era capaz de ultrapassar a dimensão da paixão
e chegar na dimensão do amor. Muita gente na vai na verdade- missa porque gosta. Que na verdade a experiência de Pedro, o amor mesmo, é com o ressuscitado, né? Quando a gente faz quando a gente encontra o personagem ainda medroso no momento da crucifixão, ainda temeroso de revelar-se ao lado do mestre, né? A sensação que a gente tem é que o Pedro é um fruto da ressurreição mesmo. Que aquilo que Jesus antecipa, Pedro, tu serás pedra, e sobre essa pedra edificaria a minha igreja, somente depois do Cristo ressuscitado é que a gente tem essa força nele. Porque até então ainda é um homem medroso. Sabe, eu acho, Fábio, com medo que até do Calvário, né? aquele começo dele, lá do início da vida, em que ele realmente tira nota 10, eu escrevi isso no livro Como Liderar Pessoas Difíceis, quando eu falo do Pedro. É a prova de fé. Ele tirou 10 na prova de fé. Mas Jesus exige mais do que uma prova de fé. Exige uma prova de amor, né? Então, na vida da gente, a primeira prova é a prova de fé, né? Fé conceitual, você sabe, você acredita naquilo que a igreja propõe, tudo bem. Mas você é capaz de morrer por essa fé? É um mártir. Mas a prova de amor, ela é muito mais intensa. João, é um pouco a leitura que a gente pode fazer desse cristianismo que nos dias de hoje, as pessoas que vão, mas que não querem o comprometimento, né? A mudança de vida que toda a experiência religiosa deveria trazer para nós. Eu acho que é justamente o momento que você passa da paixão, desse momento em que você está apaixonado por Deus, e para depois você viver o amor que é o dia a dia, é o cotidiano, é aquilo que de alguma maneira vai exigir uma rotina. Porque a paixão não, a paixão não tem rotina. É como se você estivesse vivendo um torpor, aquela situação que lhe retira da própria realidade, e depois você tem que dar o passo para viver esse segmento. Às vezes eu tenho uma impressão que as pessoas estão muito desejosas de viver esse encantamento por Deus. Mas depois, quando vai viver as exigências que nascerão deste encontro e deste encantamento, elas não estão muito dispostas. Elas não querem mudar a maneira de pensar, Agora, a gente tem não que querem tomar um mudar o pouco jeito de de agir. cuidado, Fábio, a gente tem que tomar um pouco de cuidado para não passar uma ideia de amor cristão masoquista e como atitude do fracassado. Eu tratei dessa questão no livro Primeiro Passo para o Sucesso, e eu tinha vontade até de colocar como livro O Amor é o Primeiro Passo para o Sucesso. Entendendo o amar como a capacidade de abrir a mão, abrir os olhos, abrir os ouvidos, abrir o coração para o outro. Então, dentro daquilo que a gente conversava no início desse programa, é a capacidade de ter uma abertura para o outro. Então, ao invés de te dar uma resposta, eu sou capaz de te fazer uma pergunta. Você tem 1000 coisas para dizer, mas hoje você já me fez meia dúzia de perguntas. Isso é amor, não é? Não é? Se você tivesse me feito uma pergunta, poxa, eu raramente venho aqui, você me faz uma pergunta e depois você fala meia hora, o seu amor teria sido menor porque você gostou de falar. Você deu 1000 respostas. O professor, é muito fácil um professor entrar numa sala de aula e dar uma lição. Mais difícil é ele entrar numa sala de aula e fazer perguntas. E hoje nós sabemos que os professores realmente eficientes são os construtivistas, capazes de perguntar. Interessante, né, que Jesus durante a vida inteira mais perguntou que deu resposta. Pedro, tu me amas? Quem dizem por aí que eu sou? Mulher, ninguém te condenou? Não é? A Maria também, né, perguntou para filho, não sabias que estávamos aflitos e procurando? E ele disse, não sabias que eu devia estar na casa do meu pai? E o mais interessante é que não são perguntas que podem ser respondidas com uma palavra, né? São perguntas que perguntam a própria vida. Né? O que vocês estão conversando no pelo interior, caminho? ela vai no interior do interior do interior, e a pessoa, quando interpelada por aquele questionamento, ela tem que pensar a vida inteira, tudo que viveu, tudo que escolheu, para ter condições de responder. Vamos complicar, simplificando. É a maiêutica. Maiêutica história. A maiêutica. Né? Socrática, né? Socrática, a filosofia de Sócrates é um perambular pela praça, conversando, e o mestre é aquele que é capaz de problematizar o seu aluno, fazendo pergunta, fazendo pergunta, fazendo pergunta. No final, o sujeito acaba descobrindo dentro dele as respostas. Espero que você tenha feito pelo menos uma pergunta a você, depois das nossas conversas, essa conversa pública, que é natural de dois amigos que se encontram. Eu espero que dessa conversa você tenha se feito alguma pergunta e que essa pergunta possa lhe fazer algum bem e despertar alguma coisa nova dentro de você. Nós vamos para um rápido intervalo, mas a gente volta para continuar essa conversa tão agradável.